Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Passaporte Sudaca, hoje em clima de final de Libertadores, já que nesse final de semana tem a decisão entre Botafogo e Atlético Mineiro. O nosso vídeo hoje trará um fato curioso entre Olímpia e final de Libertadores. O Decano Paraguaio, que é o único time do país a conquistar a Taça Libertadores, tem 3 títulos dessa competição, também é o único no continente inteiro a disputar pelo menos uma final em todas as décadas desde que a Libertadores começou a ser disputada. Lembrando que é contado de 1960 a 69, 70 a 79, 80 a 89 e assim por diante. A primeira edição, como foi falado, foi no ano de 1960. O Olímpia estreou já na semifinal, eliminou o Milionários e chegou na final para enfrentar o Peñarol, onde acabou sendo vice-campeão. Essa foi a primeira participação do Decano na final e também a única nessa primeira década de Libertadores. A segunda final disputada foi lá em 1979, já finalizando a segunda década de competição, e o Olímpia conquistou seu primeiro título dos 3 continentais na história. Passou na primeira fase de grupos em que tinha Bolívar, Sol de América e Jorge Wilstermann no grupo 2. Já na segunda fase o Decano caiu num grupo com Guarani de Campinas e Palestino e conseguiu a classificação à final com a liderança do grupo. Na decisão, o adversário foi o Boca Juniors, com vitória do Olímpia por 2-0 no Paraguai e um empate sem gols no jogo na Bombonera. Com isso, o Decano conquistaria seu primeiro título continental e também seu primeiro e único título mundial até hoje, quando venceu o Intercontinental contra a equipe do Milan. 10 anos depois, lá em 1989, também quando estava se encerrando a terceira década da competição, o Olímpia voltou à final após passar em terceiro colocado no grupo 1, que também teve Cobreloa e Sol de América classificados junto ao Rei de Copas, enquanto o Colo-Colo foi o eliminado no grupo. Nas oitavas, o Olímpia eliminou o Boca Juniors, nas quartas voltou a encontrar o Sol de América e na semi acabou passando contra o Internacional. Na decisão enfrentou o Atlético Nacional e novamente a decisão foi para os pênaltis, como já havia acontecido em outras decisões de mata-mata. A vitória foi do Olímpia por 2-0 no jogo de ida, a vitória pelo mesmo resultado dos colombianos no jogo de volta, e aí o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores após vencer por 5-4 nos pênaltis. Mas o momento no Olímpia continuaria muito bom e já no ano seguinte o Decano voltaria à decisão e conquistaria o bicampeonato da Libertadores ao passar no grupo 5, em que tinha Cerro Porteño, Grêmio e Vasco, classificou direto às quartas, onde eliminou a Universidade Católica do Chile. Na semi, eliminou seu algoz da edição anterior e passou pelo Atlético Nacional nos pênaltis. Na decisão, o adversário foi o Barcelona de Guayaquil, em que o Decano largou na frente no jogo da ida com a vitória por 2-0. No jogo de volta, segurou o empate em 1-1 e conquistou seu segundo título da principal competição continental. Já em 1991, o Rei de Copas disputou a sua terceira final seguida e nessa edição o clube estreou já nas oitavas de final por ser o defensor do título e na primeira participação eliminou o Colegiales nas oitavas. Já nas quartas, o Olímpia eliminou seu maior rival, o Cerro Porteño. Nas semifinais, mais uma vez o reencontro com os colombianos do Atlético Nacional e mais uma vez o Decano levou a melhor pelo placar mínimo no agregado. Na decisão, enfrentou o Colo-Colo e acabou terminando com o vice-campeonato após empate por 0-0 na ida e derrota por 3-0 no jogo de volta. Já na sexta final disputada de Libertadores pelo Olímpia, o seu terceiro título e que muitos torcedores brasileiros lembram no ano de 2022. O Decano passou no grupo 8 em líder, junto à Universidade Católica do Chile, que ainda teve o Once Caldas e o Flamengo como eliminados. Nas oitavas passou contra o Cobreloa, depois passou nas quartas pelo Boca Juniors e já na semi acabou eliminando o Grêmio apenas nos pênaltis. Chegou para a decisão para enfrentar uma surpresa daquela competição, o São Caetano, que continuou surpreendendo, venceu o jogo de ida lá no Defensores del Chaco por 1-0, voltou com a vantagem para o jogo em São Paulo, mas que também acabou sendo surpreendido no Pacaembu. Vitória do Olímpia por 2-1 no tempo regulamentar e vitória de 4-3 do Decano na decisão por pênaltis, Decano levantando seu tricampeonato de Libertadores no estádio do Pacaembu. Já a última participação, a sétima participação do Olímpia em finais foi no ano de 2013, o torcedor do Galo lembra muito bem, em que o Franreado acabou sendo vice-campeão para o Galo. Passou como líder do grupo 7 na fase de grupos junto ao Newell's, que ainda teve a Universidade de Chile e Deportivo Lara como eliminados. Nas oitavas eliminou o Tigre da Argentina e o Fluminense nas quartas de final. Já na semifinal
fez o dever de casa, na ida venceu o Santa Fé por 2-0 em casa, perdeu na volta por 1-0, mas garantiu a vaga à decisão, onde acabou sendo vice para o Galo, em que novamente o Olímpia usou a força do Defensores del Chaco para vencer por 2-0 no jogo da ida, perdeu pelo mesmo resultado na volta e também a derrota por 4-3 nos pênaltis para o Galo. O Decano agora tem até 2029 para voltar a uma final de Libertadores e manter de pé esse seu feito único entre os clubes sul-americanos. Diz aí embaixo se vocês acham que o Olímpia conseguirá manter esse feito e se ele consegue disputar uma final de Sul-Americano nesses próximos 5 anos.